Hi guys, welcome to another class. Seja bem-vindo a uma outra aula, ok? Como vocês estão? Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Então vamos começar, vamos orar para a gente iniciar essa aula. Pai, nós te adoramos, Pai, nós engrandecemos o Teu nome, Pai. Só o Senhor é digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Nós entregamos essa aula nas Suas mãos, Pai. Entregamos as nossas vidas nas Suas mãos, Pai. Nós queremos fazer a Tua vontade, Pai, viver o Teu propósito para nós, Pai. E nós entendemos, Pai, que o Senhor nos chamou para aprender inglês, o Senhor nos chamou, Senhor, para estarmos juntos nesse curso. Coloca a minha vida como professora nas Suas mãos, Pai. Que eu possa, Senhor, refletir, Deus, quem Tu és. Que eu possa, Deus, trazer à terra, Senhor, para esses alunos a forma mais fácil de aprender inglês, a melhor forma de aprender inglês, Senhor. Então me usa, Pai, ministra em mim através do Seu Espírito Santo. E também traz a eles, Senhor, perseverança. Traz a eles, Senhor, facilidade no falar, Pai. Traz a eles, Senhor, aquilo que eles precisam para aprender esse idioma, Pai. Então derrama sobre eles toda a variedade de línguas, né? Que eles possam aprender inglês, aprender outras línguas também, contanto que seja aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Então, nós te entregamos mais uma aula e te pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente, que o Seu Espírito Santo esteja nesse lugar. E eu te entrego a vida deles como alunos e a minha vida como professora. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar nossa aula de hoje. Just a second. Então, vamos falar hoje de superlativos. A gente falou de comparativos na aula passada, a gente vai relembrar, né? Mas a gente vai falar também de superlativos. Então, first, do you remember what we studied in the past class, ou in the last class, né? Past, aula passada, last, última aula. A gente começou, né, ouvindo o texto de Gênesis 37, 3 ao 4, pra gente ver isso aqui, ó. More than, mais que, ok? E aqui de novo, ó, more than, mais que. Então, a gente viu os comparativos em inglês. A gente falou que sempre que a gente pensa em comparação, né, a gente precisa ter dois sujeitos que a gente está comparando. Então, né, seja objetos, sejam pessoas, a gente sempre tem que estar comparando esses dois sujeitos. E aí a gente vai ter, né, ou comparativo de superioridade, ou de igualdade, ou de inferioridade no inglês, assim como a gente também tem no português. A gente iniciou vendo de igualdade, a gente conheceu uma palavrinha chamada as, né? E o as, né, quando ele vem junto com adjetivo, então as, adjetivo as, ele tem o sentido de tão quanto. Então aqui a gente falou, né, de comparativo de igualdade. Então a gente viu, ó, o primeiro sujeito, o verbo, o as, o adjetivo e o as, e o segundo sujeito. Então, ó, pray is as important as read the Bible. Então, orar é tão importante quanto ler a Bíblia. Então, ó, tão importante, as important as. Então, tão importante quanto. A gente continua vendo alguns exemplos, né? Brazil is as beautiful as Ireland. Então, o Brasil é tão bonito quanto a Irlanda. Living em São Paulo, então morar em São Paulo, is as expensive as, é tão caro quanto living em Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro. Aí a gente foi, né, pro comparativo de superioridade, então relembrando, igualdade, as, então as, adjetivo, as. Aí a gente vem aqui, né, pro comparativo de superioridade, então... quando a gente está falando de superioridade, a gente está dizendo que algo é mais que. Então, a gente tem o more than. Então, ó, more than, mais que. Então, vamos ver o exemplo, ó. My friend studied the Bible more than my uncle. Então, meu amigo estuda a Bíblia mais que o meu tio. Então, aqui, né, a gente fez uma comparação apenas de uma ação verbal, que é estudar a Bíblia, né? A gente não utilizou um adjetivo, então a gente não utilizou algo que caracteriza, né, que é o adjetivo. Então, foi muito fácil, a gente usou o more e o than. Porém, quando a gente está falando de adjetivo, existe uma regra de utilização que muda um pouquinho. Então, é bastante fácil, tá, gente? Vamos relembrar que vai ficando cada vez mais fácil, tá? Eu sei que na aula passada pode ser que vocês tenham ficado meio na dúvida, porque é um assunto que às vezes a gente fala, ai meu Deus, como é que faz isso? Mas, assim, revendo, fica mais fácil. Então, como que funciona quando a gente tá falando de adjetivo? A gente vai ter dois diferentes tipos de adjetivos. Adjetivos pequenos, que são de uma ou duas sílabas, e os grandes, né?
Os grandes, a gente vai ver mais pra frente, eles vão seguir o comparativo de superioridade que a gente aprendeu com ações verbais, que é o more than. Mas os adjetivos pequenos, que é de uma ou duas sílabas, eles vão ter uma variação, que na verdade a gente não vai usar o more than, a gente vai usar o ER ou R no final deles e o than. Então vamos ver. O tall, que é alto, então vira taller, né? Eu vou só passar rápido, que isso aqui a gente passou na aula passada. Então, high, higher, fast, faster, old, older. Então, e cheap, cheaper, ok? Então, isso aqui é quando a gente quer usar um adjetivo. Então, se você está falando que alguém é maior que, né? Você não está dizendo ação verbal, você não está falando que alguém faz algo, você está dizendo uma característica. Então, por isso que a gente não vai usar o more, a gente vai mexer no finalzinho, né, do nosso adjetivo, caso seja um adjetivo pequeno. Então, vamos ver aqui, ó. God is higher than us. Então, Deus está mais alto que nós, ok? Então, aqui eu não usei o more, tá vendo? Eu usei o higher. Vamos continuar. Continuando nessas regras, né, de como colocar o ER no final, a gente vê que se termina em CVC. O que é o CVC, né? Consoante, vogal, consoante. Então, ó, consoante, vogal, consoante. Eu duplico a última consoante e acrescento o ER. Então, big, bigger, fat, fatter, hot, hotter e sad, sadder, ok? Lembrando que essa diferença de duplicar só vai ser na escrita, porque na fala dá na mesma, ok? Então, vamos lá. God's dreams are bigger than mine. Então, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Então, aqui, ó, tá vendo que esse bigger aqui, que é o que eu tô comparando, que eu tô dando essa comparação de superioridade, ele é um adjetivo, então não é um verbo. Então, por isso e por ele ser um adjetivo pequeno, a gente colocou o ER no final. Aí a gente viu, né, alguns adjetivos pequenos, mas que não seguem a regra, mas que são muito importantes. O primeiro é o good, de bom, e fica better, né? O bad vira worse, bad é ruim, né? Vira worse é pior. Little, que é pequeno, né? Less, que é menor. Much, que é de muito, né? More, que é né? Mais ainda. Far e farther, ok? Então vamos ver alguns exemplos? Então, to obey is better than sacrifice. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. It's worse to be alone than with a friend. Então, é pior estar sozinho do que com um amigo. Então, aqui, ó, worse e better, ok? A gente viu também, né, que se terminar em Y e antes desse Y vier uma consoante, a gente tira esse Y e coloca o IER. Então, happy, happier, pretty, prettier, busy, busier e funny, funnier, ok? Lembrando que, mais uma vez, a diferença desse Y pro I é só na escrita, né? Porque na fala ia ficar o mesmo som, né? Então, vamos ver aqui o exemplo, ó. I'm happier with Chris than I when... Então, vamos ver aqui o exemplo, né? I'm happier with Christ. Então, eu sou mais feliz com Cristo, né? Than, aqui o do que, né? Então, tem que ter o than. When I didn't know him. Então, quando eu não o conhecia. Aí a gente foi ver, né, que isso que a gente estava falando é para quando a gente está usando adjetivos curtinhos, né, de uma ou duas sílabas. Agora, quando a gente fala de duas ou mais sílabas, vai voltar lá para a regra que a gente usou, o more e o than, que é o que a gente usa também para comparação de ação, né, comparações verbais. Então, vamos lá. A woman with values, então, uma mulher com valores, is more beautiful than any other. Então, é mais bonita do que qualquer outra. Então, more beautiful than, ok? Mais bonita que. E a gente viu também, né, o comparativo de inferioridade em inglês, que tem duas maneiras de ser feita, né? A primeira delas é a gente usar o not as e depois o as. Então, nesse sentido aqui, a gente está dando sentido de não tanto quanto. Então, olha o exemplo, ó. A day off on Monday is not as good as a day off on Friday. Então, um dia de folga na segunda não é tão bom quanto um dia de folga na sexta. Então, primeiro vem o que eu quero comparar, o primeiro sujeito, o verbo, e aí o not as, o adjetivo, o as e o sujeito, né, o segundo sujeito. Agora, quando eu quero falar do menos que, eu não uso mais o not as, eu uso o less e depois o than. Então, vamos lá, ó. Traveling abroad
is less expensive than 2 years ago. Então, viajar para o exterior é menos caro, né? Está menos caro do que 2 anos atrás. Então, ó, less expensive than. Então, menos que, ok? Now, let's start your content for today, ok? Vamos começar nosso conteúdo para hoje. Vamos ouvir agora Êxodo 26, 33. Vamos ouvir juntos. Just a second, guys. Hang the curtain from the clasps and place the Ark of the Covenant law behind the curtain. The curtain will separate the holy place from the most holy place. Então vamos entender, né? Vamos entender aqui, né? Que ele está dando as especificações, né? De como vai construir a questão do templo. Então tá falando, ó, pendura a cortina nos colchetes, coloque a arca da aliança, né? Atrás da cortina. E a cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então aqui a gente vê, ó, holy place, lugar santo, from the most holy place. Esse most aqui, junto com holy, ele dá essa ideia de santíssimo, né? De mais santo ainda, lugar, né? Place, lugar. Então, né? A gente vai ver agora os superlativos. A gente viu os comparativos, né, na aula passada, a gente relembrou nessa aula de hoje. Agora a gente vê o superlativo. Mas então tá, Carol, o que é superlativo, né? Porque a gente fala às vezes as palavrinhas e a gente fica assim, gente, mas essa palavra, até porque muitos alunos aqui já saíram da escola há muito tempo, então não lembra, né, do que é superlativo em português. Então quando a gente fala essa palavra, já logo, nossa, assusta em inglês. Mas eu vou te explicar, tá? Então vamos lá. A gente fala, né, que adjetivos superlativos, a gente descreve quando um objeto, uma pessoa, ele tá no extremo inferior, né, ou no extremo superior de alguma coisa. Então a gente usa, né, para expor atributos, estabelecer comparações, mas quando a gente quer dizer que, tipo, aquela pessoa ou aquela coisa, ou é um mais do mais, ou é um menos do menos. Então, olha só um exemplo, ó. Solomon was the wisest man in the world. Então, Salomão era o homem mais sábio do mundo. Então, apesar de eu estar comparando, né, porque quando eu digo que ele era o mais sábio do mundo, eu estou comparando ele com os outros homens, mas eu estou colocando ele num patamar que nenhum outro homem alcança. Então, isso é o superlativo, ó. São Paulo is the largest city of Brazil. Então, São Paulo é a maior cidade do Brasil. Então, eu estou comparando São Paulo com outras cidades. Você concorda comigo? Porque se eu falo que ele é maior, quer dizer que tem outras. Só que nesse caso, ninguém alcança São Paulo. Então, é superlativo. É diferente dos comparativos que a gente viu anteriormente. Porque o comparativo que a gente, né, estudou na aula passada e relembrou nessa aula, a gente está falando usando adjetivos para mostrar coisas, ou uma superior à outra, ou outra inferior, ou igualar coisas, né? Mas a gente não tá colocando aquilo ali numa posição que nada alcança, que ninguém mais alcança. Então, essa é a diferença do superlativo para o comparativo. Que no comparativo, você pode, mesmo que na sua frase está falando, a Carol é tão inteligente quanto a Bia, entendeu? Você está dizendo que as duas são inteligentes, você está comparando duas. Agora, quando você fala assim, a Bia é a pessoa mais inteligente do curso. Então, você está dizendo que ninguém se compara a ela. Então, isso é o superlativo, ok? Então, vamos continuar. Agora que a gente entendeu o que é superlativo, a gente vai ver a forma de utilização desse superlativo, né? Então, para a gente utilizar os adjetivos superlativos de maneira correta, né? Existem algumas regras gramaticais que a gente segue. Mais uma vez, vai importar se o adjetivo é curto ou se ele é longo. Lembrando, adjetivo curto, 1 ou 2 sílabas. Adjetivo longo, mais de 2 sílabas, ok? Então, para os adjetivos curtos, né? A gente vai usar uma única fórmula, que é assim, ó, o the, né? Que é o nosso artigo, o adjetivo, e no final desse adjetivo eu vou pôr o est, ok? Então, est vai no final do adjetivo. Então, vamos lá. The second letter of John is the shortest book in the Bible. Então, a segunda carta de João é o menor livro da Bíblia. Então, ó, shortest, ok? Então, aqui, ó, o ST aqui no short, de pequeno. Então, quando eu coloquei short mais o est, né, ficou o menor. E aqui você tá vendo que, apesar de eu estar colocando ele com o menor livro da Bíblia, quer dizer que nenhum outro alcança ele. Então é diferente de eu fazer uma comparação, por exemplo, a segunda carta de João é menor que Gênesis. Aí eu tô comparando ali, não tô dizendo que ele é o menor de todos. Então é diferente, ok?
Então aqui, ó, shortest, ok? Peguei o adjetivo short, que é de pequeno, e coloquei o est. Então, shortest, menor. Agora, para adjetivos longos, né? Que eu já disse para vocês que é de mais de 2 sílabas, a gente utiliza a seguinte fórmula: the most e o adjetivo. Então, vocês lembram que tinha o more? Agora é o most. E sempre vai ter o the, que é o artigo, tá? Por que que tem um artigo, gente? Porque quando eu tô dizendo que algo, nada, né, compara aquilo ali, eu vou falar a mais, o menor, a menor, o mais. Então, tem esse artigo. É importante que você lembre do the, ok? Essa palavrinha tão pequenininha, mas tão importante. Então, ó, Jesus is the most important in my life. Então, Jesus é o mais importante na minha vida. Quer dizer que nada supera, nada chega aos pés. Então, Jesus is the most important, o mais importante. Então, você vê aqui, ó, important. É um adjetivo que tem mais de 2 sílabas. Por isso que eu não coloquei importantest. Eu não sei nem falar, né? Porque nem existe. Então, eu usei o most na frente. Eu não coloquei mais o est, ok? Então, a gente falou aqui, né, da parte de superioridade, mas então como que a gente fala de inferioridade, né, quando a gente está dizendo que algo é muito menor, que nada se compara àquilo ali, a gente usou para, né, superioridade, a gente usou o most, e para inferioridade a gente vai usar o least, ok? Então, o the, mais uma vez, least e o adjetivo. Então, vamos ver aqui, ó, o least, tá, ele quer dizer o menos, tá? Então, vamos lá, ó. The least important thing right now is what I want. Então, a coisa menos importante agora é o que eu quero. Então, ó, the least important thing. Então, coisa menos importante. Então, menos, the least important, ok? A gente tem algumas exceções, tá, no superlativo. Então, a primeira é que quando o adjetivo termina em Y, né, a gente pega esse Y e transforma ele em I. Então, olha só o happiest, ok? Happiest. Então, happiest, eu coloquei o est no final, então aqui a gente está falando de uma palavra curta, só que, como terminou em Y, eu coloquei o I. Então, ó, Mark was the happiest guy in the whole church. Então, Mark era o cara mais feliz de toda a igreja. Lembrando, gente, que não se traduz nome, tá? Por isso que quando eu coloco São Paulo, eu coloco Rio de Janeiro, aqui Mark, eu deixo da mesma forma. Então isso é uma coisa importante pra vocês no inglês, que nunca você vai traduzir nome. Às vezes vai ter sotaque, né? Igual quando eu falo Carol, por exemplo. É um sotaque que eu coloco no meu nome. Mas não vai ter tradução. Então, Mark, eu não vou traduzir. A gente traduziu os nomes, né, dos livros em inglês em uma das nossas aulas extras. Nesse caso, a gente só traduziu o nome para que vocês entendessem quais eram os livros bíblicos, né, que seriam equivalentes. Mas nome de cidade, nome de bairro, nome de pessoa não se traduz, tá? Então, é isso aí. Então, vamos lá. Mark was the happiest guy in the whole church. Então, Mark era o cara mais feliz de toda a igreja. Então, happiest, the happiest guy. Agora, né, para adjetivos com apenas uma sílaba, que termina com vogal seguida de uma consoante, a gente duplica essa consoante e depois coloca o EST. Então, that's the biggest building of the whole town. Então, esse é o maior edifício, né, o maior prédio de toda a cidade. Então, aqui, ó, big, que era uma sílaba só, e termina com uma vogal aqui, seguida de uma consoante, a gente duplicou a consoante e colocou o EST. Lembrando, mais uma vez, a gente está falando para palavras pequenas, ok? Agora aqui, vamos ver, né, um quadro geral do comparativo do superlativo. Por quê? Porque a gente tem os nossos adjetivos irregulares, então a gente precisa lembrar deles. Então, olha só, o good. O good no comparativo é better, né? Então, você fala, it's better than, isso é melhor que, né? Agora, olha o superlativo best. Could you repeat, please? Best. Então, quando eu falo best, é o melhor, ok? The best, o melhor. Vocês já ouviram best friend, que é tipo melhor amiga ou melhor amigo? Vem desse aí, best, melhor, ok? Olha o bad. O bad, que é de ruim, né? Vira worse pro comparativo e worst, tá? Pro superlativo. Little vira less pro comparativo e least, tá? Pro superlativo. Much vira more pro comparativo e most pro superlativo. E assim por diante. Então, agora o far, né, vira further pro comparativo e furthest, ok? Pro superlativo. Então, essas palavrinhas aqui, principalmente até o much, tá?
são palavrinhas que a gente usa muito, por isso que é importante a gente saber, tá? Agora vamos ver os adjetivos de uma sílaba, né? Aqui a gente viu os irregulares. Agora vamos ver como que se comportam os adjetivos de uma sílaba, tanto para o comparativo quanto para o superlativo. Então vamos lá, ó. Tall, que é de alto, ok? Taller. Olha aqui, acrescentei o ER. Olha no superlativo, EST, tallest, ok? Olha que diferença. Então, um a gente acrescentou o ER, o outro o EST. Fat, de gordo, né? Fatter, ER aqui. E dupliquei, né, o T. E aqui, ó, fattest, também dupliquei o T, porém, aqui é o EST. Ou big, bigger, ok? Biggest, sad, sadder, saddest. Por que é importante a gente ver isso aqui, gente? Pra gente ver o que vai diferenciar no nosso adjetivo no finalzinho. O comparativo é R, superlativo é ST. Isso aqui a gente falando de adjetivo de uma única sílaba. Adjetivos de duas sílabas, mais uma vez, a gente vai colocar o ER no final de comparativo e o EST no final do superlativo. Então, aqui no documento de vocês vai estar aí, então vocês vão ver isso da melhor forma, né? E agora, os grandes, né? Nossos adjetivos grandes, de 3 ou mais sílabas, a gente usa no comparativo more, né? E no superlativo most. Então, olha só, more important, mais importante, vai usar o than, né? E o outro é most important, né? Que aqui é o mais importante, né? De todos, né? The most important, mais importante. Ó, more expensive, mais caro than, vai usar o than, né? Que, e aqui vai ser o most expensive. Então, aqui vai ser o mais caro de todos, the most expensive, ok? Esses quadrinhos aqui são legais para vocês darem uma olhada, para você lembrar a regrinha tanto do comparativo quanto do superlativo. Então é bem legal que tá meio que resumido assim, você vai vendo e vai vendo na prática mesmo. Gente, faz o seguinte nessa aula. Primeiro, se tiver dúvida, grupo do Telegram, tá? Não se esqueçam. Façam repetição espaçada, pelo menos amanhã, olha esse conteúdo para você aprender melhor, guardar a informação. O seu cérebro, ele julga que informações que você repete são informações importantes. Então, repita a informação. Nossos dias de aula são as segundas e as quartas, então não falta uma aula, tá, gente? Se você tá gravado, se você não consegue assistir no dia, nesse horário, assista no final de semana. Ou então nesse mesmo dia, assista mais tarde, mas não deixe de assistir não, gente. Porque se você deixar, você vai deixando um, vai deixando duas, vai deixando três, daqui a pouco você desistiu. E Deus tem um propósito pra essa aula, pra você. Por isso que você tá aqui, tá? Deixa eu voltar aqui pra minha tela pra eu falar uma coisa importante com vocês. Então vamos lá, gente. Vocês já viram comparativo, viram superlativo. Então, para que você fixe, né, melhor esse conteúdo, crie frases no caderno de vocês. Tanto frases comparando coisas, quanto frases na parte de superlativo, né, dizer que algo é ou mais ou menos, né? Então, assim, façam essas frases. Se você tiver alguma dúvida, manda no Telegram. Tenta fazer essas frases sem, assim, colocar no Google, sem você ver como se faz. Tenta fazer com o que você aprendeu. Pega palavrinhas em inglês, adjetivos que você sabe. Pode pegar adjetivo até aqui do nosso documento mesmo. Então, assim, eu quero fazer uma com alto. Então, você sabe como é alto, entendeu? Então, cria uma frase daquela forma ali, com esse adjetivo e coloca, para você ver a diferença dos dois e para você saber como usar. Por quê, gente? O inglês, assim como o português, quando a gente vê a criança aprendendo a falar, a criança começa falando poucas coisas e ela vai repetindo, até que ela tá montando a frase. E assim também é com vocês. Então, repitam, né? Que aí fica mais fácil de vocês aprenderem. Então, faça mais vezes, escreva, fale, que assim você vai aprender. E quando você ver, já tá falando inglês aí, arrasando, tá? Então, thank you for today. Obrigado por hoje, ok? See you in the next class. Te vejo na próxima aula. Bye, bye. God bless you. Tchauzinho. Deus abençoe você.